negociando, estamos... Ah, muito bem. Prática. Então, por isso que eu não quero avançar mais, porque eu também não quero começar algo que depois eu vou sair, né? Assim como a denominação. Eu faço das palavras do nosso guardião as minhas, seja muito bem-vindo. E eu não vou fazer comercial da igreja anglicana. Eu já fui formado desde o berço, fui batizado de criança, fui coroinha, entrei no seminário bem jovem, aí fiz todo um processo da vida franciscana. Somente em 2016 é que eu saí da igreja romana. Então, eu posso te dizer assim, sem fazer comercial da igreja anglicana, que a igreja anglicana eu sou apaixonado cada dia, parece que minha paixão se renova. Porque é uma igreja que abraçou as reformas, não despreza ninguém e também não esqueceu os aspectos positivos da igreja primitiva, que é as vestes, todo aquele ritual. Então, somos, assim, para mim, a igreja anglicana é a mais completa que eu já achei. Por isso estou feliz e sempre estarei, graças a Deus. Tá certo. Então, é isso aí, irmão Michel. Seja bem-vindo, aqui somos irmãos. Todo mundo aqui é frade, tá? Eu sou o Frei Luma, o Frei Luciano, o Frei Reverendo Magela. Quanto às aulas, aos sábados, só para te pontualizar, nós temos tido aulas franciscanas e outros temas aos sábados, a partir das 5 horas. E às quintas-feiras, a partir das 6 da tarde, 18 horas, nós temos então um encontro de oração. Sempre temos isso aí, como família franciscana, como fraternidade franciscana. E nós já falamos muito sobre São Francisco. Você que gosta dessa vida de monastério, dessa vida de eremita, então nós já temos alguns vídeos, gravados, estão no canal do YouTube, inclusive agora mesmo. Não gravei a nossa fala, tá? Eu gravo as nossas aulas. Estou gravando a aula de hoje, que vamos falar de Francisco de Assis, o presépio. Não sei se o nosso irmão Michel sabe, mas parece que nesse momento algumas pessoas ornamentam as suas igrejas e casas com uma exposição bonita, que eu chamo de presépio. Como é que é? Eles botam o menino Jesus, eles botam os animais, e eu acho isso muito bonito. Uma vez até eu estava brigado com alguns irmãos romanos, nada contra até, mas eu falei assim que entre todas as imagens que muitas vezes nós colocamos em nossas igrejas, tem duas principais, que aqueles quadros de Via Sacra, não sei se você conhece, que apresenta as estações, Jesus condenado, Jesus preso, até Jesus ressuscitado, que é a 15ª estação, Jesus ressuscitado. Sim, mas eu estava dizendo isso aí para eles. Não, ok? Ah, tá certo, tranquilo. Eu vou tentar falar um pouco mais alto então. Eu não sei se é meu som. Será que é meu som? Não, né? Ah, tá, então tá. Muito bem. Ok. Ah, muito bem. Tá certo. Então, continuando, eu dizia assim que na minha igreja eu gostaria de ter esses ícones. Os quadros de Via Sacra, e apresentando toda a estação, desde a condenação até a ressurreição, e também no ano, assim, no final do ano, tipo em dezembro, novembro, ter a representação do presépio de Natal. Mas diante disso, eu não sei se também o nosso irmão saiba disso, mas quem criou essa representação de presépio de Natal, não sei se você sabe, mas foi Francisco de Assis. Então, o que acontece? Exatamente, então ele foi o primeiro a fazer a representação. Bem, e nessa época de Natal, aqui no Brasil, é incrível, muito comércio sobre essa questão. O Brasil aproveita cada momento para vender alguma coisa, inclusive aqui, agora nesse mês de Natal, que nos faltam cerca de 14 dias, você vê que as lojas e outros lugares estão vendendo algumas coisas. Muitas vezes, pouco presépio, mas muito Papai Noel. Mas nada contra, é tudo comercial. E o que acontece? Alguns também
para além de criar esse presépio em suas igrejas, também criam em casas, que eu acho muito bonito. E como dizia, que poucos sabem que foi Francisco que pela primeira vez na história da igreja antiga que criou o presépio de Natal, foi na Itália. E Francisco criou o primeiro presépio para fazer uma representação viva de Jesus menino e Jesus humilde. Mas antes dele, eu não sei se... Nosso irmão Luciano, quanto tempo tem para fazer essa apresentação? Senão a gente vai dividir em duas partes, hoje e depois a próxima vez. Quanto tempo tem até o final? Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível, até porque o canal do YouTube também não... Muito bom, muito bom. Tá, então eu vou apresentar, depois no final, quem puder acrescentar ou colocar alguma dúvida, estaremos aqui dispostos para isso. Bem, temos uma pessoa que se chama Tomás de Celano. Ele foi um geógrafo. Ele fala lindamente sobre muitos assuntos de São Francisco. Na verdade, foi um dos maiores frades que mais documentou a vida de São Francisco, incluindo o nosso assunto de hoje, que é Francisco e o presépio de Natal, Francisco e o Natal, ou como ele bota em seus escritos aqui, na fonte franciscana, que é o presépio que fez no dia de Natal do Senhor. É o título que ele dá no seu documento. E nós falamos muito aqui na Vida Franciscana. Você vai ver que os outros vídeos que já botamos no canal, Revelações Anglo-Católica, é um canal meu do YouTube que eu boto todas as minhas apresentações. Nós já botamos outros vídeos de São Francisco. Vamos ver que nós falamos muito... Nós falamos... Muito obrigado. Nós falamos muito desse Tomás de Celano. Foi ele quem falou de Francisco e o mistério da encarnação em 1 Celano, um dos documentos dele. Na época da canonização de São Francisco, Papa Gregório IX encarregou Tomás de Celano de produzir uma legenda geógrafa para promover o culto ao novo santo. Antes disso, existia muito pouca informação sobre o próprio Celano. E tudo o que sabemos é que Celano era da cidade de Celano. É escrito C-E-L-A-N-O. Celano, né? Mas por ser em latim, né? Celano. Exatamente. Na região de Abruzzo, Itália. E juntou-se a Francisco e seus primeiros irmãos como um clero culto. Isso em 1215. Celano já era uma pessoa estudada. Enquanto isso, depois você vai ver no canal com mais calma que os primeiros que seguiram Francisco eram pessoas ricas, algumas pessoas simples, mulheres, senhores, mas depois começaram a surgir como Santo Antônio de Pádua e outras pessoas já que eram reverendos. Igual nós estamos vivendo na nossa ordem atualmente. Né? Nós temos o irmão, nosso frei, reverendo Magueira, que é uma pessoa reverenda. Agora temos você, Michel, né, que foi pastor. Então é assim que também a ordem estava surgindo. Primeiro com pessoas simples, primeiro com um modo de vida eremítica, depois pessoas ricas que viram que a vida franciscana não era uma maluquice, mas sim uma forma de vida muito especial, muito espiritualizada. E aí então os intelectuais também começaram a entrar, tanto que o Celano escreveu tanto porque já tinha aquele dom da escrita, o dom da palavra, né? Tinha aquela retórica toda. Né? Talvez um dia vamos falar também de alguns documentos que Celano tem que são interessantes. Falar de regra bulada, regra não bulada, algo assim. A vida franciscana é rica, até nas suas documentações também. Então, dado o curto período de tempo em que Tomás de Celano teve acesso a Francisco, ou seja, entre 1215 e 1221, ele precisava confiar em testemunhas quanto à maioria dos detalhes sobre a conversão de Francisco, a fundação e o começo do crescimento da fraternidade. Como Celano esteve fora da Itália entre 1221 e 1228, ele não estava presente nos acontecimentos significativos em relação à redação da regra. A gente já falou também no último vídeo, um pouquinho, mas falamos. Então, para terminar sobre Celano, ele ressalta que a vida de Francisco era focada principalmente na humildade da encarnação e na caridade da paixão de Cristo. No primeiro livro, ele conclui
com uma descrição da celebração do Natal em Grécia, em 1223, que Francisco quis celebrar, para que o povo pudesse ver com seus próprios olhos os apertos que a criança passou. É este Natal em Francisco que queremos apresentar na aula de hoje. Eu sei que o nosso irmão Michel está se entrosando na nossa igreja, mas muito brevemente, na tua igreja tinha essa celebração, assim, na tua antiga igreja, e quando você era pastor, tinha essa celebração de Natal? Faziam alguma representação do Natal? Diga aí para nós. Tens 1 minuto para isso. Contando agora. Pim. Ok. Ok. Ok, muito bem. Sim. São práticas que, quer dizer, querendo ou não, faz parte da igreja, né? A gente, querendo ou não, temos um vínculo com a igreja primitiva e com essas práticas que eu acho muito bonitas, até que ensina muito as pessoas das nossas comunidades. Bem, então, diante disso, também eu peço permissão, tem aqui esse livro, Fontes Franciscana e Clareanos, onde eu vou ler aqui um texto. O texto é um pouco longo, a linguagem é difícil, mas tem uma riqueza de conteúdo sem igual, sabe? E esse texto também que vamos ler está em Tomás de Celano, no capítulo 30, dos números 84 até 85. Ele fala exatamente do Natal. E se a gente compreender bem esse texto, não adianta nem a gente explicar muito sobre o Natal na visão de Francisco, porque ele é claro nessa questão. Então eu vou ler aqui, tá? São documentos, eu vou ler aqui, é diretamente do Celano, ok? Tá bom, tá certo, ok? E o título aqui diz assim, o presépio que fez no dia do Natal do Senhor. Celano começa assim: a mais sublime vontade, o principal desejo e supremo propósito dele era observar em tudo e por tudo o Santo Evangelho, seguir perfeitamente a doutrina e imitar e seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo com toda a vigilância, com todo o empenho, com todo o desejo da mente e com todo o fervor do coração. Recordava-se em assídua meditação das palavras e com penetrante consideração, rememorava as obras dele, principalmente a humildade da encarnação e a caridade da paixão, de tal modo ocupavam a sua memória que mal queriam pensar em outra coisa. Deve-se, por isso, recordar e cultivar em reverente memória o que ele fez no dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, no 3º ano, antes do dia de sua gloriosa morte, na aldeia em que se chama Grécia. Havia naquela terra um homem de nome João. Agora está contando como é que Francisco fez para fazer a primeira representação do Natal do Senhor. Havia naquela terra um homem de nome João, de boa fama, mas de vida melhor, a quem o bem-aventurado Francisco amava com especial afeição, porque como fosse muito nobre e louvável em sua terra, tendo desprezado a nobreza da carne, seguiu a nobreza do espírito. O bem-aventurado Francisco, como muitas vezes acontecia, quase 15 dias antes do Natal do Senhor, mandou que ele fosse chamado e disse: se desejas que celebremos em Grécia a presente festividade do Senhor, apresse-te a preparar diligentemente as coisas que te digo, pois quero celebrar a memória daquele menino que nasceu em Belém e ver de algum modo com os olhos corporais os apuros e necessidades da infância dele, como foi reclinado no presépio, e como, estando presente o boi e o burro, foi colocado sobre o feno. O bom e fiel homem, ouvindo isto, correu mais apressadamente e preparou no predito lugar tudo o que o santo dissera. E aproximou-se o dia da alegria, chegou o tempo da exultação. Os irmãos foram chamados de muitos lugares, homens e mulheres daquela terra, com ânimos exultantes, preparam, segundo suas possibilidades, velas e tochas para iluminar a noite
que com os astros cintilantes iluminou todos os dias e os anos. Olha só a linguagem dele. Só para dizer que Celano foi muito intelectual, uma pessoa muito inteligente, né? Escreveu com uma linguagem poética. Veio finalmente o Santo de Deus, e encontrado tudo preparado, viu e alegrou-se. E de fato, prepara-se o presépio, traz-se o feno, são conduzidos o boi e o burro. Ali se honra a simplicidade, se exalta a pobreza, se elogia a humildade. O Alegrete se fez como uma nova Belém. Ilumina-se a noite como o dia e torna-se deliciosa para os homens e animais. As pessoas chegam ao novo mistério e alegram-se com novas alegrias. O bosque faz ressoar as vozes e as rochas respondem aos que se rejubilam. Os irmãos cantam, rendendo os devidos louvores ao Senhor, e toda noite dançam de júbilo. O Santo de Deus está de pé diante do presépio, cheio de suspiros, contrito de piedade e transbordante de admirável alegria. Celebra-se a solenidade da missa sobre o presépio e o sacerdote frui de nova consolação. O Santo de Deus veste-se com os ornamentos de levita. Francisco nessa altura já era diácono, tá? Porque era levita e com voz sonora canta o Evangelho. E a voz dele, de Francisco, de fato, era uma voz forte, voz doce, voz clara e voz sonora, a convidar todos os mais altos prêmios. Prega em seguida ao povo presente e profere coisas melífluas sobre o nascimento do rei pobre e sobre Belém, a pequena cidade. Muitas vezes, quando queria nomear o Cristo Jesus, abrasado em esse excessivo amor, chamava-o de menino de Belém, e dizendo, Belém, a maneira de ovelha que bala, enchia toda a sua boca com a voz, mas mais ainda com a doce afeição. Também seus lábios, quando pronunciava menino de Belém, ó Jesus, como que o sorvia com a língua, saboreando com feliz paladar, engolindo a doçura desta palavra. Multiplicam-se aí os dons do Onipotente, e uma admirável visão é contemplada por um homem de virtude. Via, pois, deitado no presépio, o menino, via que o Santo de Deus se aproximava dele e despertava o mesmo menino como que de um sono profundo. E esta visão era muito apropriada, pois que o menino Jesus tinha sido relegado ao esquecimento nos corações de muitos que estavam presentes. Mas neles, ele ressuscitou, agindo a sua graça por meio de seu servo São Francisco, e ficou impresso na diligente memória dele. Terminada finalmente a solene vigília, cada um voltou com alegria à própria casa. O feno, colocado no presépio, foi guardado para que, por meio dele, o Senhor salvasse os jumentos e animais, assim como multiplicava a sua santa misericórdia. E, na verdade, aconteceu que muitos animais que tinham diversas doenças pela região ao redor, ao comerem deste feno, foram libertos de suas doenças. Até mesmo as mulheres que trabalhavam em grave e longo parto, colocando sobre si um pouco do predito feno, dão à luz com parto suave. E a multidão de homens e mulheres obtém a desejada saúde de diversas doenças. Finalmente, o lugar do presépio foi consagrado como templo do Senhor. E em honra do Beatíssimo Pai Francisco, construiu-se sobre o presépio um altar e dedicou-se uma igreja para que, onde uma vez os animais comeram forragem de feno, aí doravante os homens comam para a salvação da alma e do corpo a carne do Cordeiro Imaculado e não contaminado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que com a suprema e inefável caridade se encontrou a si mesmo por nós, e que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, Deus eternamente glorioso, por todos os séculos dos séculos.
Amém, aleluia, aleluia. Esse é o texto do nosso irmão Tomás de Celano. Só muito brevemente, eu tenho agora 4 minutos para traduzir essa linguagem difícil que ele apresentou aqui. É que está dizendo assim que, até parafraseando o Frei Paulo Faria, da Ordem dos Frades Menores, está dizendo que em 1223, um mês depois da aprovação da regra pulada do Papa Honório III, e 3 anos antes da morte de São Francisco, é o período deste sublime acontecimento. Francisco, para fazer esse presépio, pega uma manjedoura e apenas 2 animais. Uma vez alguém falou que também tinha uma mulher e uma criança, mas o texto não nos diz isso não. O que diz? Que Francisco não queria inovar nada. O mais importante era mostrar a humildade e a pobreza de Jesus menino. É isso que significa o Natal. Ele queria que todos da cidade participassem e pudessem renovar sua fé mais profunda. Por isso convidou o povo de Grécio e arredores para fazerem parte deste evento. Com tochas acesas, em procissão, ele faz o mistério do nascimento de Jesus. Tudo foi feito ao ar livre. A pregação de Francisco, como diácono na altura, foi feita com devoção. Ele pregava com o coração forte, com uma voz firme. Todo o corpo estava se gesticulando, inclusive os braços. A cena do nascimento revela que Francisco revela a pobreza de Jesus e a humildade do Natal. E eu vejo aqui, sem querer, vocês me perdoem, nosso guardião, Frei Luciano, nosso irmão Michel, vocês me perdoem, mas aqui no Brasil, vocês fazem uma festa de Natal, uma romba, vocês enchem as mesas com comida que não vão comer. Quer dizer, muitas vezes querem falar do Natal como a vinda do Messias, mas era um Messias simples. Era um Messias simples. Não um Messias com a mesa cheia de comida, sabe? E o meu problema aqui que eu digo, não é a mesa cheia de comida, é fazer comida que não vão comer, para dia seguinte jogar fora. Mas o Natal não é isso, o Natal é simplicidade, é pobreza, é partilha. E a pobreza, continuando, a pobreza é antes de tudo a pobreza de Cristo e depois a nossa pobreza. No presépio, Francisco dá espaço à alegria, à criatividade e desfruta a nobreza da pobreza. No presépio vivo, teatral que Francisco apresenta, era para celebrar a forma invisível, a humildade de Jesus no Natal e o mistério da encarnação. Na manjedoura não havia personagens vivas, só tinha a palha. Francisco se emociona ao ver na palha o próprio Filho de Deus. Nesta noite foi a cumplicidade entre a pobreza e a humildade. Graças a Francisco, o mistério do Natal, a humanidade deu-se de novo. O menino Deus se tornou tão próximo de nós. No menino Jesus se manifesta o amor, o Deus sem armas e sem força, o Deus indefeso se entrega a nós na encarnação. Deus se torna uma criança indefesa para superar o orgulho, a violência e o desejo que possui o homem, a ambição que possui o homem. Não esqueçamos que o título maior de Jesus é Filho de Deus, é Filho. Francisco, nessa noite, descobre a verdadeira humanidade de Jesus, o Filho de Deus nascido de Maria, envolvido entre panos. Só a título de curiosidade para vocês aqui, foi por conta de Francisco que o ano litúrgico ganhou uma festa a mais, porém uma festa de coração. Deus fez-se pobre e necessita do amor do humano. Francisco não queria só contemplar Jesus no presépio, como disse anteriormente. Foi além disso. Ele queria que celebrássemos a missa de meia-noite do Natal. Inclusive, fizeram um altar, como diz o texto, um altar portátil por cima da manjedoura. Quem lá participou compreendeu que o menino Jesus estava dormindo nos corações dos fiéis. E fica a dica.